Meu nome é René Linares. E eu estou aqui no Brasil já faz 2 anos já. Cuba é uma ilha bem pequenininha. Acho que ela cabe como umas 10 vezes aqui em São Paulo só aqui em São Paulo. Ela é bem pequenininha. Eu moro no Pinar del Rio, uma parte de Cuba lá. E lá é o município mais pequenininho de Cuba. Lá é muito lindo, irmão. Lá é hermoso, tem muita coisa que é para ficar andando o dia todo. Por que você veio para o Brasil? Em realidade, eu gostava do Brasil antes de eu morar aqui. Eu assistia a novela, a série, a samba. A samba de vocês é muito famoso no mundo todo. Então aí eu ficava só de olho em sua cultura. E aí eu gostava de Brasil, do São Paulo, antes de eu ficar aqui. Então minha mãe, ela decidiu vir para cá faz 7 anos. Então aí ela ficou aqui um tempo, depois cheguei eu. E eu estou apaixonado com o Brasil, mano. Já eu cheguei aqui, imagina eu gostando muito antes de chegar aqui, imagina agora quando fiquei da hora. E como foi a sua adaptação aqui no Brasil? Foi forte, irmão, foi forte porque imagina um estrangeiro sem saber falar seu idioma, entendeu? Não sabe falar nada, nem para pegar uma comida, nada. Então aí tem que falar por cena e as pessoas não te conseguem entender, até que fica com raiva e fica falando o mesmo espanhol. Então aí foi um pouco ruim porque a pessoa que é imigrante, que fica em outro país, tem que se esforçar-se muito, mais do que ela imagina, para comer, trabalhar, porque se não fala o português, não consegue trabalhar, não consegue vender, atender o cliente, não consegue nada, nem comprar um carro, nada, porque como você vai falar? O carro custa 60 mil e você chega sem falar e você entende 60 mil, entende 100 mil. Fica meio, então foi bem difícil, viu? Como foi o seu caminho até o Brasil? Foi um pouquinho longo. Sim, vamos falar assim, foi um pouquinho ruim, mas graças a Deus no final a gente conseguiu dar certo. Para eu chegar aqui no São Paulo, eu tive que sair de meu país em avião, porque Cuba é uma ilha, então ela não tem fronteira com nenhum país, é só água, no alrededor é só água. Então aí, primeiro fator, para sair do meu país, tem que sair como turista, porque não pode sair não pode sair definitivamente, tem que sair como turista. Se você sai definitivamente, você vai pagar sua viagem
E no aeroporto não vão deixar você pegar o avião. A polícia vai pegar você e pode ir até a cadeia. Então aí eu tive que pagar dobro o passagem. Na ida para cá e a volta, como turista. Então aí Brasil e Cuba, eles são parceiros, mas não tem voo direto. Então a gente tem que vir de terceiro país. Então aí eu peguei um avião até a Guiana Francesa. Aí quando eu desci do avião em Guiana Francesa, eu peguei uma van antiga, marca Toyota. E aí a van, eu peguei a van aí descendo aí do avião, saindo do aeroporto, lembro, e a van me levou a comer alguma coisa, pá, mas imagina, eu nervoso, não sabia. Havia um encargado que ele me ia recorrer, entendeu? Que ele já estava me procurando aí. Mas eu não sabia nem quem era essa pessoa, só conhecia só de escrever com ele, entendeu? Então aí ele me levou a comer alguma coisa. Fiquei uma hora e pouco, comendo. E aí ele depois me falou em inglês. Eu tampouco entendi o inglês. Ele me falou, fuma um cigarrinho que já a gente vai embora, Mas foi em inglês, mas eu entendi por as ações que ele estava fazendo. Fumei meu cigarro, entrei na van, já era. Andando. 9 horas de carro, sem almoçar, sem comer um pão, nada. Aí a gente chegou a uma parte que acho que é Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Aí fica um rio grandão, que esse rio, acho que ele faz intermediário entre a mesma fronteira. Acho que esse rio aí, ele passa por Amazonas. Eu escutei que as pessoas que também veniam comigo, eles estavam falando que esse rio venia por Amazonas. E que te posso falar? Que a gente aguardou que a patana ficara perto da gente para o carro poder montar em cima da patana. Sabe o que é a patana? A patana é um barco que chega perto da terra. O ônibus, o van fica em cima e aí ela traslada ao outro lugar, a outra parte do rio. Não. Mientras que eu ia em cima da patana, eu sentia os cocodrilos e os peixes grandes que eles chocavam com a patana. Cocodrilos grandes que dava para ver desde a van. Por exemplo, chocavam com a patana e o barco fazia isso. Você imagina, eu e todas as pessoas que veniam em cima, era daí eu ficando nervoso. Graças a Deus consegui chegar ao outro lugar, a outra parte. Quando fiquei na outra parte lá, já a van desceu aí, a terra, e 4 horas mais na van. Até que chegamos a Boa Vista. Por onde a gente chega para, por exemplo, os imigrantes, por onde entram,
em Boa Vista. Boa Vista já é Brasil, é parte de São Paulo. Antes, a gente tem que brincar outro rio mais, em um bote, sabe? Um bote pequenininho, com um motor pequenininho atrás. Brrr, e o motor é o que leva o botezinho, porque o bote não é por remo. Então, o rio aquele também tinha cocodrilo e era mais perto do água. Imagina, eu sentado aqui, no chão é o rio. Vocês, eu passava no lado dos cocodrilos e eu sentia como os cocodrilos faziam. Pareciam focas, mano. Eu fiquei nervoso, mas já como eu já vinha emocionado do viagem que já estava em São Paulo, eu até coloquei minha mão no rio e eu falava graças a Deus, porque agora imagino que a gente vai falar disso também. Lá em meu país é forte morar lá. É forte, então aí já eu, para não sair do que a gente está falando, eu cheguei a Boa Vista, aí peguei outro carro e esse carro me levou até meu aluguel. Aí em meu aluguel fiquei um dia aí e fiquei uns 5 dias. E aí peguei um ônibus para Manaus e em Manaus peguei um avião até Guarulhos aqui. Meu voo de Manaus a Guarulhos ficou umas 4 horas e meia. Aí já estava minha mãe com minha irmã, minha família que já estava aqui já me aguardando, estavam aguardando ali. Já eu desci, imagina como foi tudo. Parabéns, René, parabéns, chegou, conseguiu. Mas eles também tiveram que venir por onde mesmo eu tive que passar. Entendeu? Então aí, para a gente chegar aqui é um sacrifício, irmão. É um sacrifício porque a história que eu te posso contar fica suave ainda. Você vai ficar com terror, mas não com o verdadeiro terror que tem que sentir no momento. É bem ruim, irmão. Até agora, como os brasileiros têm te ajudado? Se eu faço uma conjunta, eu não tenho que falar do brasileiro, irmão. Porque em todo mundo, em todo lugar, tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Em meu caso, aqui no Brasil, eu conheci mais pessoas boas que ruins. Graças a Deus, irmão, eu tenho uns caras aí, irmão, que só eu ligar e estão aí, entendeu? Eu só dou um toque para eles e me falam, em que te posso ajudar? Sem eu, já porque você imagina, sem eu falar para que eu estou ligando, que quero convidar ele para tomar uma, entendeu? Não, rápido, eles ficam ativos, entendeu? Ficam aí à minha disposição que eu ligo para eles. Mas eu fiz essas amizades no dia a dia. Foi como eu te falei. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Eu he ficado em alguns trabalhos que eu he chocado com pessoas mal que gostam de levar a pessoa no chão. Levar no dia a dia, no chão. Entendeu? Pessoas que eu nem quisiera ver, mas nunca em minha vida. Entendeu? Mas na maioria é conhecido mais brasileiro. É que em realidade, meu conceito que eu tenho dos brasileiros é que vocês são
um amor de pessoa. É. Porque como vocês são gentis, sabe? São passivos. É meu caso, entendeu? Onde eu vou andando na rua e em cada esquina que eu fico parado, sempre, graças a Deus, sempre eu he achado uma pessoa que me ha falado: oi, René, não fica aqui, vamos lá, que o que você precisa está lá, vamos lá, que você é estrangeiro e qualquer pessoa chata, ruim, mala, pode fazer qualquer coisa com você. Não, vamos lá. Vamos à minha casa, que eu te vou resolver lá na minha casa. E graças a Deus sempre ha sido assim. Graças a Deus sempre he conhecido mais pessoas boas que ruins.